Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é João e hoje eu vou fazer um algoritmo bem simples de recursividade, que é o algoritmo da Torre de Hanoi. Mas antes da gente começar a codar, vamos entender um pouquinho mais o que é a Torre de Hanoi, ok? Então é o seguinte, a Torre de Hanoi é um quebra-cabeças, correto? Que consiste em ahn, você mover alguns discos, um número dado de discos, que nesse caso, no exemplo que a gente vai utilizar, é na verdade, são três discos. E você precisa mover esses discos entre três torres, né? E o destino final desses discos vai ser da torre A para a torre C. Mas você vai ter que utilizar a torre B de auxiliar. Vou explicar as regras e vocês vão entender o porquê que essa torre B está aí. Bom, são duas regras bem simples. A primeira é que você só pode mover uma peça de cada vez, correto? E a segunda é que em nenhum momento do jogo um disco maior poderá ficar sobre um disco menor. Bom, então o primeiro movimento, que seria a da peça menor da torre a gente mandaria ele, por exemplo, para a torre C, correto? Agora, o segundo movimento, que seria da segunda menor peça da torre a gente não pode mandar para a torre C, porque ela é maior do que a peça que está na torre C. Então, a gente vai ter que utilizar a torre B, e é por isso que ela está aí para nos auxiliar, correto? Agora, o próximo movimento que a gente tem que fazer, a gente não pode mandar a peça que ainda está continuando na torre A para nenhuma das outras torres. Por quê? Porque ela visivelmente é uma peça bem maior do que as outras duas. Então, o que a gente faz? A única possibilidade aqui é mandar a menor peça que está na torre C para a torre B. E agora a gente pode mandar a maior peça para a torre C, que é o destino final, correto? Mas lembrando que a gente só pode mover uma peça por vez. Eu sei que você está com vontade de mandar esse bloco todinho dessas duas peças para a torre C, mas não dá. A gente só pode mover uma peça por vez. Então a gente manda a menor para a torre A, usando agora a A como auxiliar. A gente move a que está na B para C. E agora a que está na A para C. Então essa é a solução da torre de Hanoi para três discos, correto? Então, mas basicamente é isso. Agora vamos lá para o nosso programinha. Vamos lá codar. Estou aqui no Code Blocks, ok? Eu poderia criar um novo projeto, mas eu vou criar só um arquivo em branco. Vamos salvar primeiramente esse arquivo em qualquer lugar aqui, enfim, vou salvar aqui como, sei lá, torre. Na verdade, vou colocar Hanoi, ok? Bom, aqui no Hanoi agora, no nosso programinha, primeiro a gente tem que dar um include, correto? Eu vou dar um include só do básico, do mais simples possível, porque esse programa é bem simples mesmo, que é o stdio.h. Ahn, Vamos lá. Vamos fazer o nosso main. Esse main aqui não precisa ser aquele main complexo, não precisa colocar o argv, argc aqui não, tá? Vai ser um main normalzinho. Vou colocar o return 0 aqui. E, bom, agora a gente tem que pensar. Qual que vai ser o que nosso programa vai fazer? A nossa função, que é como recursiva, a nossa função precisa chamá-la a si própria, ok? Dentro dela. Não sei se eu fico muito claro para falando, mas quando a gente for fazer, vocês vão entender. Bom, a nossa função vai retornar algum valor inteiro, vai retornar algum valor float, algum valor double. O que a gente quer basicamente é só printar na tela todos os passos necessários para conseguir chegar na solução da torre. Então eu acho que a gente não precisa retornar nenhum tipo de valor. A gente pode fazer uma função void. O nome dela pode ser o nome mais simples possível, sei lá, move, ok? Ah, Agora a gente tem que pensar no que nossa move vai fazer. Bom, vamos aqui primeiro dizer para o usuário o que ele tem que fazer. Então vamos escrever aqui, sei lá, escreva o número
de discos, ok? Vamos dizer aqui, então, o número de discos, e a gente tem que ler. Então, vamos colocar um scanf aqui. E a gente vai ler só o %d, que vai ser o número de discos, um número inteiro de discos. No local da variável que a gente criou lá em cima, n, ok? Então, já que a gente vai colocar o número de discos, a nossa função vai receber um número de discos, que nesse caso a gente vai dizer só como n para ficar mais sucinta. Mas você pode colocar o nome da sua variável de como você quiser, talvez para ficar um pouco mais fácil de entender. Então eu acho que, e claro, aqui no nosso main a gente vai ter que chamar essa função. Então vamos já colocar a nossa chamada da função aqui. Agora a gente tem que pensar no que mais essa função vai ter. Então o que mais a gente vai colocar na nossa assinatura da função. Então o mais plausível que seja de pensar seria colocar as torres, né? A torre inicial, a torre de auxílio, né? O auxiliar e a torre final. Então, vamos colocar um nome bem simples, né? Vamos dizer que ela vai receber um char para a torre começo, ok? Ela vai receber um char também para a torre auxiliar, que eu vou chamar aqui de aux, ok? E vai ter um char para a torre, enfim, fim. Vamos colocar assim. Então, a nossa assinatura da função vai ser basicamente essa. Vamos ter um inteiro e 3 chars. Vamos aproveitar e vamos atualizar a nossa main. Então, o inteiro vai ser o n que a gente leu aqui. Opa, esqueci do ponto e vírgula. Então, o inteiro vai ser o n que a gente leu aqui. Uma dúvida recorrente é se esse int n aqui é o mesmo int n aqui. Se vai dar algum erro de compilação. Não, tá? Porque isso daqui, esse int n aqui, é local da função move. Esse int n aqui é local da função main, ok? Então não vai dar nenhum tipo de conflito. Isso aqui é só, a gente está só dizendo para o programa que a gente vai receber um int, um inteiro, qualquer, que a gente, para ficar mais fácil, a gente disse como n, ok? Mas não tem nada a ver esse int aqui com esse int aqui, ok? Então a gente vai colocar o int que a gente recebeu no scanf aqui, com esse número de discos. E vamos colocar igual a gente viu lá no nosso slide, exatamente igual a gente viu lá. Então vai ter a torre de início vai ser a torre A torre auxiliar vai ser a torre B e a torre final vai ser a torre C, ok? Então agora a gente tem que pensar. Voltando lá nos slides, qual seria a possibilidade mais simples desse programa? A possibilidade mais simples seria ter um disco só aqui, que seria movimentar o disco 1 da torre A para a torre C, correto? Se tivesse 0 discos, o programa não teria sentido de rodar. Então, a possibilidade mais simples seria o disco, seria o número de discos ser 1, ok? Então, vamos fazer um if aqui. A gente vai dizer que a gente só vai rodar o programa se o número de discos for maior ou igual a 1. Porque se for menor que 1, o programa não vai rodar, ok? Ele só vai passar direto. Agora, como é uma função recursiva, a gente teria que chamar a move aqui, correto? Agora, como seria essa move? Bom, a gente precisa mudar, a gente precisa mover a peça que está mais ao topo. E seria, tirando essa peça aqui, seria n-1, correto? A gente teria que usar n-1 para colocar na assinatura, porque essa daqui a gente já vai mover. Então a gente vai colocar aqui na assinatura não um número de discos, mas o número de discos menos 1. Porque a gente vai mover uma peça, correto? Aqui a gente vai precisar do char começo, que vai ser aonde ela vai começar, do char aux e do char fim, ok? Então a gente agora vai printar
o que vai estar acontecendo aqui. Então, vamos dizer que o disco %D, ele vai me dizer qual que é o disco, se moveu da torre %C, porque é um char, né? Então, char no printf a gente chama com %C, para a torre %C de novo. E aqui a gente vai colocar o n, o começo e o fim, ok? Na verdade, pensando melhor aqui, ah, na verdade mesmo, é verdade. É o seguinte, o que acontece? Opa, acabei apagando o coisa. Aqui vai ser achar a nossa torre de auxílio, na verdade, vai ser a torre fim. E a nossa torre de auxílio, a torre final, vai ser, na verdade, a AUX. Por quê? Porque lembra, a gente passou primeiro da A para C, depois da C para B, correto? Então a gente vai no começo usar a torre fim como auxiliar. E agora a gente precisa rodar essa função novamente, porque estaria incompleta a nossa função aqui. De novo, n-1. Vamos deixar a indentação melhor, n-1. Agora, a torre inicial vai ser. Lembra que a gente foi em um momento a gente foi da B para A? Vai chegar um momento da nossa função que a torre inicial vai ser a AUX. Aí vai ser. Eu acho que eu não preciso colocar esse char aqui, né? Não preciso. Tô fazendo inutilidades. A AUX é o começo e o fim. E aí, aqui vai ser o final do programa. A gente não precisa desse char aqui, não. Ok? E eu acho que o nosso programinha basicamente vai ser isso aqui. Então, vamos rodar para ver se ele está certo. Vamos colocar uma possibilidade bem simples, né, de 2 discos, por exemplo. Tá mal identado. Vamos colocar só um barra n aqui. Para quem não sabe, esse barra ao contrário n, você interpreta ele como o enter, ok? Então não vai sair lá o barra n, mas sim vai sair um enter. Vamos ver. Vou colocar 2 de novo. O disco 1 se moveu da torre A para a torre B. O disco 2, que é o maior, se moveu da torre A para a torre C. O disco 1 se moveu da torre B para a torre C. Então, nosso programinha está correto, ok? Vamos tentar rodar ele de novo para ver se ele funciona com o nosso algoritmo, né? No caso dos 3 discos. Então, o primeiro disco se moveu da torre A para a torre C. O segundo se moveu da torre A para a torre B. O primeiro, que estava na C, foi para B. O terceiro, que continuou na A, foi da A para C. O primeiro foi da B para A. O segundo foi da B para C. E o primeiro foi da A para C. Finalizou nosso programinha. Ok? Bem simples, bem tranquilo. Muito obrigado por ter assistido.